paz, eu sou o pastor Fábio Ferreira e esse é o canal Bíblia Simples. O nosso objetivo é exatamente, como diz o nome, simplificar os assuntos da Bíblia, levando a você o entendimento numa linguagem simples, para que todos possam entender a palavra de Deus. Então eu peço a você que você analise o nosso conteúdo, se acrescentar a você a graça, o conhecimento de Deus. Então deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possível, para que assim nós possamos cumprir essa missão de levar a palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e esse é, salvo engano, o nosso vídeo de número 5, e nós estamos estudando o capítulo 1, e eu quero reler com você o versículo do número 6 em diante. Está escrito assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Em vídeos passados nós já lemos esses versículos, mas abordamos outras coisas. Por que nós estamos relendo? Porque eu quero abordar nesse momento esse trocadilho de palavras que o apóstolo Paulo usou, porque ele disse: maravilha-me que passasses desse evangelho para outro evangelho. E depois ele mesmo diz que não é outro. Então há um trocadilho aí de palavras que nós precisamos entender o verdadeiro significado disso. Então, o que é que ele está querendo nos ensinar de verdade? É que a igreja da Galácia, ou as igrejas, as pessoas das igrejas da Galácia, estavam caindo, ou seja, da graça do Senhor, passando da graça do Senhor para uma outra forma de comportamento, que era exatamente o acréscimo da circuncisão, que era a marca da antiga aliança, e de práticas da lei de Moisés como uma obrigatoriedade para a salvação. Então, eles estavam passando do evangelho da graça para esse tipo de comportamento. Então, esse trocadilho de palavra, Paulo está dizendo: vocês estão passando para uma outra coisa. Mas, na verdade, não existe nenhum outro evangelho verdadeiro. Só existe um evangelho verdadeiro. E este é o evangelho de Cristo. E este é o evangelho da graça de Deus, onde nós somos salvos unicamente pela graça, unicamente pelo favor imerecido de que o Senhor Jesus, ele morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, foi castigado, foi moído pelas nossas transgressões, e assim, e somente assim, nós podemos receber a salvação. O dom gratuito, como diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, esse trocadilho de palavras está querendo nos ensinar que eles estavam passando para outro tipo de comportamento, acrescentando a guarda da lei de Moisés como um acréscimo ali para a salvação. Mas que na verdade isso não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho verdadeiro. Então tudo que se pregar fora do evangelho de Cristo, fora do evangelho da graça, é então uma falsificação, uma adulteração, ou podemos dizer também uma fraude. Então Paulo está querendo dizer: eles passaram para outro comportamento, mas não existe outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. E vimos também no vídeo passado que ninguém tem autorização. Não há, eu até intitulei o vídeo passado, ninguém tem permissão. Ou seja, Deus não autoriza nenhum ser, nem no céu, nem na terra,
para pregar outro evangelho. Então, quando as pessoas pregam outra coisa, que não é o evangelho de Cristo, elas estão fazendo por conta própria ou incentivado por uma outra força que pode vir do reino das trevas, mas ela não tem a permissão, não tem a licença espiritual, não tem o aval de Deus. E por isso Paulo vai dizer no versículo de número 8 e vai repetir no versículo de número 9, que aqueles que fazem isso, que pregam outro evangelho, seja anátema, quer dizer, seja maldição, seja amaldiçoado. Então nós precisamos ter a compreensão disso. Por quê, irmãos? Porque nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que saber reconhecer o anátema. Muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós ficamos de fora dessa discussão, entre aspas, né? Essa discussão teológica, essa discussão religiosa. Usamos até o ditado popular, né? Dizendo política e religião ninguém discute, mas nós temos que ter essa consciência de saber identificar o anátema. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós temos capacidade de identificar o anátema? Ou seja, de reconhecer que uma pregação, que um ensino, que uma doutrina, ela não é bíblica, ela não tem o aval, a permissão, a licença espiritual, a autorização de Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Existe uma maneira simples de nós fazermos isso. E essa maneira é a seguinte: se uma pregação, se um ensinamento sobre salvação, se uma doutrina sobre salvação, vida eterna, ela incluir qualquer outra coisa como condição para a salvação, a não ser o sacrifício expiatório, vicário, substitutivo do Senhor Jesus na prática, simplificando, como é a nossa proposta, com a linguagem simples, significa o quê? Jesus morreu pelas minhas transgressões, pelos meus pecados, Ele pagou o preço, a morte dele substituiu a minha condenação e me justificou, me absolveu perante o tribunal celestial, e toda a culpa, como disse o próprio apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, ele disse: foi riscado toda a cédula de dívida que havia contra nós. Então, se alguém fizer qualquer tipo de pregação, ensinamento ou doutrina sobre salvação, que acrescentar alguma coisa além da graça de Deus, além do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, seja anátema. É assim que nós podemos identificar o anátema. Se uma pessoa vem e diz: olha, se você não guardar o dia de sábado, você não vai ser salvo, é anátema. Se uma pessoa vem e disser: olha, se você comer carne de porco, você não vai ser salvo, é anátema. Se alguém disser: olha, se você não praticar determinadas penitências, se você não orar tantas horas por dia, ou se você não fizer determinadas coisas, você não será salvo, é anátema. A salvação não é por meio de obras humanas. Nada que eu como, nada que eu posso fazer ou deixar de fazer, terá poder para me salvar. A única coisa que pode salvar é o sacrifício de meu Senhor, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, que fique claro. Então, no próximo vídeo nós vamos abordar falando sobre o que é então este evangelho, tá? Esse evangelho de Cristo e esse evangelho da graça. Mas que fique claro hoje, com esse rápido vídeo, fique claro hoje no nosso entendimento,
Primeiro, o significado desse trocadilho de palavras. Não existe outro evangelho verdadeiro. O que ele queria dizer é que a igreja da Galácia tinha passado para outro comportamento, mas que não é um evangelho verdadeiro. Porque tudo que é pregado fora do evangelho da graça é adulteração, falsificação ou fraude. Segunda coisa importante, como nós podemos identificar o anátema, ou seja, aquilo que é maldito. Como é que nós podemos identificar? Se qualquer pessoa faz uma pregação, ensinamento ou doutrina sobre salvação e acrescenta alguma coisa a mais além do sacrifício de Jesus, isto é o anátema. E para isso eu citei exemplos claros, porque nós temos não somente movimentos religiosos, nada contra nenhum movimento, muito pelo contrário, e temos também pessoas, indivíduos, que fazem nos nossos dias essa afirmação. Se você não guardar um dia, não será salvo. Se você comer determinada carne de animal, não será salvo. Se você fizer isso ou aquilo, então aí nós identificamos que não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, eu termino citando as palavras do próprio apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, quando ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então está muito claro. Somente pela graça somos salvos e não vem de nós. É um dom de Deus. E dom quer dizer presente. Quer dizer presente. Então a salvação nós recebemos de presente do nosso Deus. Então esse foi o nosso Bíblia Simples de hoje. Que Deus abençoe a todos. E se você achar que esse vídeo te acrescentou um conteúdo, então eu peço que você deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus lhe abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.